Olá pessoal, e vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Matemática Discreta, falando nesta aula a respeito de representações computacionais de grafos. Nós vamos, na verdade, essa aula é um pupurri de temas. Então, um monte de temas, todos relacionados pela interpretação computacional de um gráfico. Então, em todos eles, nós temos o objetivo de considerar um gráfico através do seu papel no auxílio da computação, como ferramenta para a teoria da computação, que é uma coisa que no seu curso certamente você vai precisar em alguns momentos, né? Então, bom, vamos lá. Essa aula vai ser dividida em 4 partes e a primeira delas é como representar computacionalmente no computador um grafo. E aí alguém pode falar assim, poxa, eu sei que um grafo, nós sabemos que um grafo é um conjunto de vértices, um conjunto de arestas e uma função que me diz como é que eu conecto os vértices através dessas arestas. Bom, mas geralmente nós representamos os grafos através da sua forma visual, né? Então nós costumamos muito usar a forma visual para entender os grafos, né? Isso é bem comum para a gente, de representar ele assim, os grafos assim, mas representando assim, só como um desenho, o computador não consegue reconhecer ou não consegue manipular. Isso aqui seria uma figura apenas. O computador não consegue manipular dados, aqui não manipular informações. Por exemplo, se eu sei que isso aqui representa um dado e eu quero relacionar ele com este outro aqui, se eu tivesse isso aqui programado no meu computador, eu poderia fazer as conexões, fazer algum entendimento, dizer se há uma relação entre este vértice e esse. Enfim, manipulá-lo computacionalmente com algumas coisas que ainda vão aparecer no nosso curso nesse finalzinho da parte de grafos. Como é que nós fazemos para representar? Nós vamos ver duas maneiras. Uma delas é através de uma matriz e a outra através de uma lista ou de um vetor. Ambas chamadas de matriz e lista de adjacências. O mais comum aqui para a gente, o mais importante para a gente é o primeiro caso, que são as matrizes de adjacências. Seja G um grafo com vértices enumerados N1, N2, NK. Por exemplo, esse caso aqui, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, veja, N9, 9 vértices enumerados até um determinado K, sempre finito, então eu consigo enumerá-lo até um certo ponto, né? Então está numerado, eu coloquei uma ordem para os vértices do nosso grafo, né? Nós chamamos de matriz de adjacências desse G a uma matriz que é uma matriz quadrada de ordem dada pela quantidade de vértices, é uma matriz M, K por K, em que cada uma dessas entradas da matriz corresponde a um número de arestas que ligam o vértice N1 NI a NJ. Por exemplo, aqui eu fiz um grafo muito comprido, mas vamos apagar ele aqui só para poder fazer melhor aqui os desenhos, né? Por exemplo, aqui eu tenho um grafo com 4 vértices. Então a matriz de adjacências desse meu grafo vai ser uma matriz de ordem 4, quadrada. Então ela tem 4 linhas e 4 colunas, tá certo? Agora, o que eu coloco em cada posição? Bom, eu observo o seguinte, essa daqui é a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, essa é a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. E o que eu coloco em cada posição? Eu coloco a quantidade de arestas que eu vejo que eu tenho entre os vértices da posição. Por exemplo, entre o vértice 1 e o vértice 1, existe alguma aresta? Bom, você está vendo que o vértice 1 não tem aresta ligando ele a ele mesmo, não tem laço, então não tem nada. Agora, entre N1 e N2, do 1 para o 2, existe uma aresta, então eu coloco aqui, olha, tem uma aresta. Do vértice 1 para o 3 também tem uma aresta, então eu coloco, tem uma aresta. Do vértice 1 para o 4 não tem aresta, direto não, então eu coloco 0. Agora eu vou pensar no 2, no vértice 2, o 2 com relação ao 1 tem uma aresta? Tem. Do 2 com relação ao 2 tem aresta? Não, não tem laço. Do 2 para o 3 tem uma aresta. Do 2 para o 4 não tem. Agora olha para o vértice 3 aqui, para essa linha. 3 com 1 tem vértice? Tem. 3 para o 2 tem vértice? Tem. 3 por 3 tem vértice? Não. 3 por 4 tem? Sim. E por fim, na linha do 4, vou pensar no vértice 4. O vértice 4 só tem aresta com o 3, então só vai ter um aqui, o resto vai ser 0. Essa matriz é uma matriz quadrada de ordem 4 por 4, é o que nós chamamos de matriz de adjacências deste gráfico que eu tinha desenhado aqui. Tá certo? Facinho, não?
Olha, por exemplo, este grafo aí. Esse grafo aí também, não sei se está muito bom de ver, mas aqui temos 3 vértices. Eu vou enumerar esse aqui como sendo o primeiro, esse como o segundo e esse como o terceiro. Observe uma coisa. Como é que fica a matriz de adjacência? Primeiro, se ele tem 3 vértices, é uma matriz quadrada de ordem 3x3. Por que que ela é desse jeito? Primeira posição aqui é a posição A1. O vértice 1 para o vértice 1, quantas arestas tem? Tem um laço. Então, realmente tem uma aresta só. Do vértice 1 para o vértice 2 tem aresta? Tem uma só, por isso que aqui tem 1. E do vértice 1 para o vértice 3 tem aresta? Não, por isso que aqui tem 0. E do vértice 2? Bom, o vértice 2 com relação ao vértice 1 tem uma aresta, por isso aparece esse 1 aqui. Do vértice 2 para ele mesmo não tem aresta, não tem laço, mas do vértice 2 para o terceiro tem 4 arestas, por isso esse 4 aqui. E a mesma coisa com relação ao último vértice. O vértice 3 com relação aqui ao 1 não tem aresta, com relação ao 2 tem 4, com relação a ele mesmo tem um laço, então tem uma aresta. Então essa é a matriz de adjacências deste grafo. E aí você consegue perceber qual é a relação entre a teoria de grafos e a teoria de matrizes já, né? Olha para esse exemplo 2, olha para esse grafo aí. Olha para esse grafo aí que temos aí. Esse é um grafo com 4 vértices, então nós podemos pensar na construção da sua matriz M de adjacências. Essa matriz tem que ter 4 posições, 4 linhas por 4 colunas, né? 4 linhas por 4 colunas. E aí nós vamos preencher cada posição, aí está enumerado por letras, né? Está como vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, aqui também A, B, C e D. Então eu vou olhar, é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, só está escrito A, B, C, D no lugar de 1, 2, 3, 4. Eu vou pensar a mesma coisa, olha, o vértice A, vejam vocês, o vértice A ele tem uma aresta para cada um dos vértices que não seja ele mesmo. Por isso que o vértice A com relação a ele não vai ter, porque não vai ter aresta nenhuma, não tem laço, mas com os outros ele tem uma aresta com cada um. Já o vértice B, vejam só vocês, o vértice B ele só tem aresta com o A e com o C. Então o vértice B tem aresta só com A e com o C, o resto ele não tem. O vértice C tem aresta com todo mundo, menos com ele mesmo. Então o vértice C tem aresta com o A, com o B, com o D, mas não tem com ele mesmo. E por fim o vértice D tem aresta com o A e com o C. Então ele tem aresta com o A e com o C, nós vamos marcar 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Se tivesse mais de uma, eu tinha marcado o número que tinha dado entre cada um dos vértices aqui. Tá certo? Então essa é a matriz de adjacências que nós obtivemos neste caso. Bonitinho, não é? Bonitinho, não? O contrário também é possível. Eu posso ter a matriz de adjacências e tentar descobrir então que grafo é esse. Se eu tenho essa matriz de adjacências que tem aí, por exemplo, nesse slide, eu posso descobrir qual é o gráfico, um grafo que tem essa matriz de adjacências. Vejam só vocês, para começo de conversa, que essa matriz tem ordem 3x3. Então, já consigo observar que o meu grafo ele tem 3 vértices. Agora, eu vou observar pelos números para saber como é que eu faço a ligação entre eles usando arestas. Olha só, aqui a primeira linha é a linha do primeiro vértice, é a linha do vértice A. E o vértice A, vejam vocês, com ele mesmo ele tem uma aresta, então por isso que eu vou fazer um loop aqui. Com relação ao B, ele não tem arestas, não faço nada. E com relação ao C, ele tem 2 arestas. Então, eu vou fazer uma aqui, uma aqui. Olha para a segunda linha aqui também. A segunda linha vai te falar qual é a relação do B com os outros. B com A não tem aresta. B com B também não tem, mas B com C tem uma aresta. E por fim, vamos olhar para a última linha para ver como é que o C se relaciona com os outros. O C com A tem 2 arestas, já marcamos. O C com B já tem uma aresta, nós já marcamos. E o C com ele mesmo não tem nenhuma. Então, este grafo que eu fiz aqui, que é um grafo com 3 vértices e 4 arestas, incluindo uma delas um laço, é um grafo que tem matriz de adjacências dada por essa matriz que está aí no slide. Tá certo? Gostaria que você percebesse alguma coisa nessas matrizes de adjacências. Primeiro, os nossos grafos, eles sempre são, quando você pega uma aresta, ela sempre está ligando 2 vértices. Então, se ligou o A no B, liga o B no A também. Então, essa aresta que é contada na linha do A também é contada na linha do B. E é por isso que você deve ter observado que todas as matrizes que nós vimos até agora é uma matriz simétrica. O
que é uma matriz simétrica? Tipo essa que está aí, ó. Essa que está aí é uma matriz simétrica. O que é isso? O que é uma matriz simétrica? A definição formal é essa que está aí no slide. Uma matriz assimétrica quando ela é igual à sua transposta. Se você transpor essa matriz aqui, que é a matriz de adjacências desse grafo que nós fizemos aqui, como é que você transpõe? O que é linha vira coluna. 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 0. Tudo que é linha vira coluna, não é isso? Você pode observar que, olha só, igualzinho essa matriz é igual a essa. Então, a matriz transposta foi igual à matriz M. Então, quando isso acontece, nós falamos que a matriz é simétrica. Veja que isso tem um significado geométrico muito claro. O que é o significado geométrico? Se você dividir a matriz pela diagonal principal, tudo que apareceu aqui repetiu para cá espelhado, por isso a simetria. O que aconteceu para baixo aconteceu para cima, só que espelhado. Tá certo? Então essa é uma propriedade dos grafos. As matrizes de adjacências, se você sabe a parte triangular para baixo, você sabe a parte triangular para cima, é só replicar, ou vice-versa. Né? Sabendo a diagonal principal e sabendo a parte de cima, você já sabe a parte de baixo. Economia de informações, não é? Bom, a matriz de adjacências de qualquer grafo sem arestas paralelas é booleana. Lembra o que é uma matriz booleana? Matriz booleana é aquela que só tem zeros e uns. Quando você não tem arestas paralelas, então você não vai contar entre dois vértices mais do que uma aresta. Ou não vai ter aresta ou vai ter uma só. Não é isso? Então vai ser uma matriz que só tem zeros e uns, portanto uma matriz booleana. Então quando você vê uma matriz booleana só com zeros e uns, significa que o seu grafo não tem arestas paralelas. Outra coisa que você pode ter percebido é que se a diagonal da matriz for nula, significa que não tem laço. Aliás, as posições na diagonal principal, elas indicam a existência de laço ou não. Por quê? Quando você tem um número não nulo, significa que há um laço. Por exemplo, no caso aqui do vértice A com ele mesmo. Então foi por isso que nós fizemos esse laço. Agora aqui deu zero. Significa que os outros vértices não tinham laços. Então a diagonal principal dá informações a respeito dos laços. Se é tudo zero, se a diagonal é toda nula, é porque o grafo não tem laços. E aí, em particular, grafo simples, lembra o que é grafo simples? Grafo simples é aquele que não tem laço nem arestas paralelas. Então, se você tiver um grafo simples, a matriz de adjacências dele tem a diagonal toda nula e mais ainda ela é booleana também. Se você tivesse que fazer a matriz de adjacências do grafo completo KN, como que seria? Qual que seria a carinha dela? Por exemplo, se você fizesse o grafo completo K3, como é que seria? Simplesinho, né? O K3 liga, ó, vou chamar aqui vértice 1, vértice 2, vértice 3. Veja que está todo mundo ligado. Como é que é a matriz de adjacências? Ela tem 3 linhas por 3 colunas, não é mesmo? E aí você pode observar que o grafo, cada vértice tem uma aresta com todo mundo menos com ele mesmo. Então, primeiro, não tem laços. Se não tem laços, a diagonal principal é toda nula. Agora, cada vértice se liga com todos os outros vértices. É a definição de grafo completo. Por isso que todas as outras posições têm 1. Olha que bonitinho. Se fosse uma K4, se fosse o grafo completo K4, seria o mesmo desenho, não é? Uma matriz 4x4, diagonal nula e o resto 1. Não é bonitinho a matriz de adjacência do KN? Bom, acontece que as matrizes de adjacência não são a única forma de você representar um grafo. E detalhe, talvez faltou eu comentar isso agora, eu só dei a motivação, mas não especifiquei. Quando a gente está olhando para um grafo e a gente faz a matriz de adjacência, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo de fazer a matriz? É poder contar para um computador como é que é o nosso grafo. Quando você pega um desenho de um grafo e representa ele através de uma matriz de adjacência, você consegue contar para o computador como é que é o seu grafo através da matriz. A hora que você fizer a matriz de adjacências, ele vai entender, olha, então ele tem N vértices e como é que esses vértices se relacionam, desse para cá tem tanto, para tanto. O computador consegue entender através da matriz. A matriz é uma das formas nossas de se comunicar perfeitamente com o computador, por isso matriz de adjacência. A lista de adjacências é outra forma de representar. Quando a matriz de adjacências é muito grande, tem muito zero, que a gente fala que ela é esparsa, é muito cheia de zero, talvez você esteja usando muita informação, guardando muita informação à toa no computador. Então você pode usar como recurso para usar menos memória do seu computador a tal da lista de adjacências. Uma lista de adjacências é uma representação em que cada vértice vê
ocupa uma linha e nessa linha você vai usando ponteiros para indicar a lista encadeada de vértices com os quais V compartilha a aresta. Dito assim é muito superficial, né? Vamos ver alguns exemplos para entender. Olha para este grafo aí. Esse grafo é um grafo com 4 vértices, não é? A gente costuma fazer o seguinte, olha. Então temos 1, 2, 3, 4 vértices, tá certo? Bom, aí a gente faz o seguinte, como se eles fossem um quadradinho, uma coisa assim, como se eles fossem ocupando uma posição, um quadradinho. E a gente fala assim, olha, o 1 se relaciona com quem? O 1, ele se relaciona com ele mesmo, com o 2 e com o 4. Então eu faço assim, olha, o 1 se relaciona com ele mesmo, ele se relaciona com o 2 e ele se relaciona também com o 4. Tá certo? Essa é uma forma da gente indicar através de ponteiros essas simbologias, que aí você vai entender melhor quando você trabalhar com computação. Isso aqui é a notação dos ponteiros na computação. Você vai do 1 para o 1, para o 2 para o 4. Do vértice 2, você tem arestas partindo para o 1 e para o 3. Então você vai fazer assim, olha, tem uma aresta para o 1 e tem uma aresta também para o 3. Do vértice 3, você tem arestas partindo para o 2 e você tem duas partindo para o 4. Então eu vou indicar duas vezes, olha, partiu uma para o 4, partiu outra para o 4. E a mesma coisa você vai fazer no vértice 4. Você vai dizer, olha, partiu uma aresta para o 1, partiu uma aresta para o 3 e partiu outra para o 3. Então partiu para o 3 duas vezes. E aí é comum que a gente coloque no final como se fosse um ponto final, que é o indicativo de ponteiro vazio, ponteiro nulo. Tá bom? Ponteiro nulo, que significa, olha, acabou aqui, esses são os vértices ligados para o 1, 2, 3 e 4. Vejam que é um pouquinho estranho, né? É esse desenho basicamente que está aí, né? Que nós fizemos. O ponteiro nulo sempre terminando aqui no final. Mas essa representação, por mais estranha que ela pareça, você talvez vai conseguir aprender melhor sobre ela quando você fizer seus cursos lá de computação. Mas é uma simbologia para dizer, olha, o 1 se relaciona só com esse, o 2 com esse, etc. Você fez uma lista, você fez listas, na verdade, como se fossem vetores indicando com quem o 1 se relaciona. Tá ok? Bom, você pode, por exemplo, como exercício, fazer as listas de adjacência de um dos dois, né, desses grafos aí. Eu vou fazer uma delas, vou fazer o de baixo, só para fazer uma representação a mais, né, para ver se fica claro, para a gente representar isso aí. Olha, o nosso grafo aí, ele tem vértices A, B, C e D, e você pode fazer como a lista de adjacências dele. Como é que fica a lista de adjacências deste grafo? Primeiro, você observa o seguinte, o A, ele se relaciona com todo mundo, então ele vai ligar no B, ele vai ligar no C, ele vai ligar no D. Vamos ver se vai ter espaço aqui, né? E chegou no D, ele terminou, vou pôr o ponteiro nulo aqui. Agora vamos olhar para o B. O B vai se relacionar com quem? Com A e com o C. Então ele vai para o A, ele vai para o C. O C, por sua vez, vai onde? O C vai para todo mundo, então ele vai para o A, ele vai para o B, ele vai para o D. Ele foi para todo mundo. E por fim, como é que faz o D? O D, ele se relaciona com quem? Com o A e com o C apenas. Então ele vai para o A, ele vai para o C. E aí nós não podemos esquecer de colocar o ponteirinho nulo aqui para indicar que acabou. Tá certo? Simplesinho, não? Mesma coisa, se você quiser, você pode fazer, por exemplo, de cima para ver como é que fica. Só vai ter um pouco mais de trabalho, que a linha do 1 vai ter 5 quadradinhos ali para frente, né? Bom, e aí com isso nós terminamos essa primeira parte da aula e nós voltamos já com a segunda parte sobre grafos direcionados.